O ecrã do meu telemóvel iluminou-se com o nome do meu pai pela 5ª vez, o seu zumbido insistente, contrastando vivamente com a superfície lisa e fria da minha secretária de vidro. Este espaço de trabalho moderno parecia estar a mundos de distância da mesa de carvalho riscada da minha infância, onde batalhas de trabalhos de casa eram travadas sob o olhar vigilante de um céu de pradaria. Agora 5 andares acima das ruas movimentadas de Chicago, o sol da tarde lançava um brilho dourado sobre o horizonte distante, um panorama de tirar o fôlego a 1.287 quilômetros da casa de rancheiro, onde aprendi a arte de me encolher, de me tornar invisível. Hesitante, o meu dedo pairou novamente sobre o botão ignorar. O couro da minha cadeira de escritório rangeu em protesto quando mudei o meu peso, um nó de ansiedade apertando-se no meu peito. Finalmente, a vibração implacável cessou. 3 segundos agonizantes de silêncio estenderam-se antes que o familiar ping de uma notificação de e-mail quebrasse a quietude. Lawrence Reynolds. Assunto à sua irmã, precisa de si. Última oportunidade. Uma onda de náuseas tomou conta de mim enquanto abria as palavras a nadar diante dos meus olhos, cada sílaba carregada de culpa e obrigação. Apenas a linha final e nítida se focou. O casamento da Chloe é o evento mais importante da vida dela. Esteja lá ou esqueça qualquer apoio futuro. Antes que eu pudesse processar completamente o golpe emocional, uma notificação de mensagem de voz apareceu. Com um suspiro, carreguei no play, colocando-o no alto-falante. A voz do meu pai, imponente e inabalável como sempre, preencheu o silêncio sofisticado do meu apartamento. Maidin, ele começou a familiar pronúncia errada do meu nome, a irritar-me os nervos. Não sei que jogo estás a jogar, mas isto já dura há demasiado tempo. O casamento da tua irmã é daqui a 2 semanas, e as festividades começam este fim de semana. Se não consegues deixar de lado a tua queixa ridícula para o momento especial da Chloe, então podes esquecer qualquer apoio futuro desta família. A tua mãe está louca de preocupação. Liga-me de volta imediatamente. Uma risada amarga escapou dos meus lábios, um som impregnado de anos de ressentimento não dito. Atravessei até ao armário, afastando os casacos de inverno bem pendurados, para revelar um diploma emoldurado escondido nas sombras. O relevo dourado captava a luz made in Annie Reynolds bacharelato em ciência de dados summa cum laude. 3 anos de trabalho árduo, de triunfo intelectual a acumular pó em vez de adornar a minha parede. Velhos hábitos, a necessidade enraizada de me minimizar, demoravam a morrer. Nesse momento, o meu telemóvel voltou a vibrar. Uma mensagem da minha mãe. Por favor, liga ao teu pai. Ele está a ficar impaciente. Olhei para o calendário na minha secretária. O espetáculo de casamento de 2 semanas da Chloe estava realçado num vermelho raivoso, uma contagem decrescente implacável de cerimônias, festas e sessões fotográficas dedicadas ao dia perfeito da filha de ouro. Com uma onda desafiante de independência, abri a minha aplicação bancária. 138.039 euros em poupanças. Mais do que suficiente para nunca mais precisar do apoio condicional deles. Eles ainda não sabiam. Uma enxurrada de memórias nítidas e dolorosas ressurgiu. 3ª classe apertando o meu boletim com 5 As perfeitos. Amanhã a mesa da cozinha a acenar distraidamente, sem levantar os olhos da sua revista. Que bom, querida. Naquela mesma noite, a sala de estar explodiu em aplausos pelo laço de participação da Chloe na peça da escola. Viste como ela projetou a voz. Ela foi a melhor lá em cima. O rosto do pai irradiava orgulho, enquanto eu estava invisível nas escadas, a minha tranquila conquista despercebida. A feira de ciências, o meu 2º ano. O laço azul que ganhei por analisar a qualidade da água local. As cadeiras vazias na plateia onde os meus pais deveriam estar. Eles tinham ido ao jogo de futebol da Chloe. Ela tinha marcado um golo e eles falaram disso durante semanas. O diretor Williams, ao entregar-me o meu prêmio, tinha oferecido um polido. Os seus pais devem estar muito orgulhosos. Eu tinha acenado com a cabeça, a sensação de vazio no meu peito, já uma companhia familiar. Então, último ano, o grosso pacote de aceitação da Universidade de Chicago. As minhas mãos tremiam enquanto lia a oferta de bolsa, um farol de esperança e liberdade. Chicago. A testa da mãe enrugou-se com preocupação. Isso é tão longe. A Chloe pode sentir-se inferior se fores para lá quando ela está apenas a frequentar a faculdade comunitária. O pai nem sequer tinha levantado os olhos do jornal. Já discutimos isto. Vais ficar por cá. Fim de história.
A negociação silenciosa que se seguiu foi uma rendição cuidadosamente orquestrada. Eu podia viver nos dormitórios do Estado a apenas 20 minutos de distância. Para estudo tranquilo, eu argumentei. Eles concordaram acreditando que tinham vencido. 2 semanas depois, embarquei num autocarro para Chicago, tudo o que possuía amontoado em 2 malas, deixando para trás um rasto de papel meticulosamente elaborado de inscrição na faculdade comunitária e uma falsa atribuição de dormitório. O risco calculado da minha primeira verdadeira independência. Agora estava diante do espelho da minha casa de banho, já não a filha invisível. O meu reflexo mostrava a alguém que eles não reconheceriam confiante bem-sucedida, livre da necessidade desesperada da aprovação deles. Voltei para minha secretária e tracei os meus dedos sobre o meu nome no diploma. Maiden Anne Reynolds, analista de produto salário de 6 dígitos, invisível nunca mais. O ecrã do meu portátil brilhou enquanto abria o site da companhia aérea. Os meus dedos moveram-se decisivamente pelo teclado, reservando um bilhete de primeira classe para casa. Hora de eles finalmente me verem. Hora de eles finalmente me verem. Murmurei para o meu reflexo no ecrã, escurecido um vislumbre de antecipação misturado com uma dor profunda. Fiz as malas de grife com precisão, guardando o diploma entre camadas de roupa, um testemunho silencioso da pessoa em que me tornei. Um sorriso gentil espalhou-se pelo meu rosto, enquanto imaginava as suas expressões quando finalmente soubessem quem eu realmente era. Encontro marcado com o passado. Já alguma vez teve de esconder o seu sucesso daqueles que deveriam tê-lo celebrado mais. O que faria se a sua família só o valorizasse quando precisava de algo de si? O meu regresso à casa estava prestes a ensinar-lhes uma lição que nunca esperaram. O carro alugado triturou sobre o familiar cascalho da entrada. Estacionei atrás de uma carrinha florida descarregando cascatas de rosas brancas. A minha casa de infância tinha sido transformada em algo saído de uma revista de noivas, com festões de tecido cor de marfim drapeados nas grades da varanda. A minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater o seu cabelo tingido num tom preciso de louro-mel, nem um fio fora do lugar. Maiden, finalmente, disse ela o seu abraço, parecendo uma performance, demasiado rígido, demasiado breve. Decidiste apoiar a tua irmã, vejo. Lá dentro, a casa cheirava a velas de baunilha e tinta fresca. O planeamento do casamento tinha transformado cada superfície numa área de preparação. O meu pai saiu do seu escritório, óculos de leitura no nariz. Não me abraçou, apenas acenou secamente por cima de uma prancheta. Bom, estás aqui. Os programas precisam de ser dobrados e estas sacolas de boas-vindas aos convidados montadas. Ele enfiou a prancheta nas minhas mãos. A Chloe precisa que isso esteja feito até às 4. Acabei de entrar, pai, disse eu, uma onda de resignação cansada a tomar conta de mim. E agora tens algo útil para fazer. Chloe apareceu no topo das escadas, o telemóvel no ouvido. Não, eu disse especificamente arranjo em cascata não agrupado, isto está literalmente a arruinar tudo. Ela avistou-me e levantou um dedo no sinal universal de espera. Percebes? Este é o dia mais importante da minha vida. Quando finalmente desceu, deu um beijo no ar perto da minha bochecha. Mate, graças a Deus. A empresa de catering está de ameaçar desistir e a mãe é inútil com o plano de lugares. É bom ver-te também já agora. Elliot está a planear esta surpresa para a recepção e preciso de ter a certeza de que tudo se coordena com o resto. Elliot, perguntei pousando a minha mala. O noivo dela? A minha mãe acrescentou com uma doçura sacarina na voz. Vais conhecê-lo ao jantar. Ele é absolutamente maravilhoso. Um investidor tão brilhante. Milionário de criptomoedas. Chloe corrigiu com óbvio orgulho. Elliot Brady chegou precisamente às 18h30, carregando uma garrafa de vinho caro e com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Era mais alto do que eu esperava, com aquele tipo de beleza impecável que pertencia a anúncios de relógios de luxo. A irmã misteriosa finalmente aparece, disse ele apertando a minha mão com demasiada força. A Chloe disse que eras uma espécie de gênio da computação escondida na cidade grande. Analista de produto, corrigiu uma subtil defensividade a surgir dentro de mim. Parece intenso. Ele piscou o olho. Tenho alguns amigos a desenvolver uma plataforma de negociação de IA. Coisa revolucionária. Devíamos falar de negócios em algum momento durante o jantar. Durante a refeição, Elliot dominou a conversa com histórias de investimentos em cripto e oportunidades exclusivas. O meu pai agarrava-se a cada palavra, os seus olhos a brilhar com admiração indisfarçável. Então, em que bolsas transaciona principalmente? Perguntei durante uma rara pausa. O sorriso de Elliot congelou momentaneamente. Ah, uma mistura.
principalmente plataformas privadas. Acesso exclusivo através da minha rede. Fascinante! E a sua empresa está sediada onde somos descentralizados. Ele respondeu suavemente. A beleza do blockchain? Certo. Tenho parceiros em Singapura, Zurique e Dubai. O meu pai lançou-me um olhar de aviso. Maidin, nem toda a gente quer discutir negócios ao jantar. Mais tarde, à procura de programas de casamento no escritório do meu pai, deparei-me com documentos de refinanciamento da casa datados de há apenas 3 semanas. A propriedade onde cresci, que estava quase paga, agora tinha uma nova e considerável hipoteca. Vozes flutuavam da sala de jantar adjacente. Lawrence, tens a certeza sobre esta segunda hipoteca. O tom preocupado da minha mãe gelou-me no lugar. Isso é tudo para a minha herança, também a da Helen. Elliot garantiu 20% de retorno no mínimo. O meu pai cortou-a desdenhosamente. 15.000 euros não são nada. Tu não entenderias investimentos como estes. Isto é o que construir riqueza real significa. Inclinei-me contra a parede, o meu cérebro de analista a calcular os fatores de risco. Segunda hipoteca. Poupanças da família. Herança. Tudo a fluir para a vaga oportunidade de investimento de Elliot. Ele era um fraudador. A semente da verdade. A voz da tia Helen estava mal acima de um sussurro, enquanto estávamos no jardim das traseiras, supostamente a admirar as suas contribuições para as flores do casamento. Tu também vês, não vês? Perguntei. Ela acenou com a cabeça, os seus olhos cinzentos tão semelhantes aos meus nítidos de preocupação. O teu pai não me vai ouvir. Começou a falar de como sempre tive ciúmes do seu sucesso. O senhor Wilson da rua perdeu tudo numa oportunidade de investimento exclusiva no ano passado. Continuou ela, a voz a tremer ligeiramente. Pareceu-me estranhamente familiar quando ouvi as propostas do Elliot. Maidin? Uma voz familiar chamou da linha da vedação. O Sr. Thomas, o meu antigo professor de ciências, acenou. Tenho acompanhado a sua carreira. Aquele programa de ciência de dados em Chicago que frequentou é um dos melhores do país. Gainei. Como é que o senhor, ao contrário dos seus pais, disse ele com um toque de divertido sarcasmo na voz. Alguns de nós realmente prestamos atenção a Anne. Helen deu umas palmadinhas na minha mão pela primeira vez desde que cheguei. Sinto-me vista. Murmurei o simples reconhecimento um bálsamo para anos de invisibilidade. Pai e mãe, comecei hesitantemente naquela noite na sala de estar. Acho que precisamos de falar sobre o Elliot. Sobre ele, perguntou o meu pai sem levantar os olhos do jornal. Notei algumas inconsistências nas suas alegações de negócio. A forma como ele descreve os seus investimentos não se alinha com o funcionamento real dos mercados de cripto. A minha mãe suspirou dramaticamente. Honestamente, Maidin, sempre tiveste ciúmes da felicidade da tua irmã. Isto não é sobre ciúmes. As suas alegações de investimento não fazem sentido matemático, insistia a minha voz a ganhar força. O meu pai finalmente olhou para mim, a sua expressão endurecendo. Tu não entendes de negócios a este nível, Maidin. Nem tudo se encaixa nas tuas pequenas folhas de cálculo. A porta da frente abriu-se e Chloe entrou com Elliot. Ela sentiu imediatamente a atenção. O que está a acontecer? A tua irmã tem preocupações com os negócios do Elliot. O meu pai afirmou secamente. O rosto de Chloe desfez-se. Estás a falar a sério. Apareces depois de 3 anos e tentas imediatamente arruinar a única coisa boa na minha vida. Elliot colocou um braço protetor em volta dela. Está tudo bem, querida. Algumas pessoas simplesmente não entendem a inovação. Olhei para os seus rostos, defensivos, desdenhosos, iludidos, e uma fria compreensão tomou conta de mim. Eles não queriam a verdade. Eles queriam a ficção confortável que tornava Chloe especial e Elliot um príncipe. A filha invisível via tudo, mas ninguém queria olhar. A coragem de enfrentar a verdade, quando vê pessoas queridas a caminho do desastre, até onde deve ir para as proteger de si mesmas. Arriscaria mais rejeição para salvar uma família que nunca o apreciou. Acomodei-me no canto da cabine da cafeteria Roses, o mesmo lugar onde estudei cálculo durante o ensino médio. O assento de vinil guinchou sob mim, familiar, mas estranho agora. A tela do meu laptop brilhava com abas abertas, registros de empresas, fóruns de investimento, perfis de redes sociais. 3 identidades anteriores me encaravam. Ethan Lewis, Edward Lambert, Elliot Lawson. Agora, Elliot Brady. Meu dedo traçou o padrão na tela. O mesmo homem, nomes diferentes. O mesmo sorriso encantador, vítimas diferentes. Tomei um gole do meu café preto, o amargor espelhando o gosto na minha boca, enquanto conectava os pontos inconfundíveis. Precisa de mais RAM. Margie, a mesma garçonete dos meus anos de adolescência, apareceu ao meu lado. Seus olhos se arregalaram enquanto ela estudava minha tela. Minha prima perdeu tudo para um homem que se parecia exatamente com aquele. Chamava-se Edward. Algo.
Meu estômago apertou. Lambert, isso mesmo, ela exclamou pousando a cafeteira. Esquema de investimento. Deixou a cidade pouco antes do casamento. Partiu-lhe o coração e esvaziou suas economias. Abriu outra janela do navegador. Mardi, ela falaria comigo. 2 horas depois, uma mulher de 50 e poucos anos sentava-se à minha frente, as mãos a tremer à volta da sua caneca. Pensei que era especial. Karen sussurrou a voz embargada por lágrimas não derramadas. Ele fez-me sentir escolhida. A minha irmã pensa o mesmo. Karen deslizou uma pasta pela mesa. Fotografias, extratos bancários, relatórios policiais que não levaram a lado nenhum. A sua mandíbula apertou-se. Ele desapareceu 3 dias antes do nosso casamento, juntamente com 60 mil euros e o anel de família da minha mãe. As fotografias confirmaram o que eu já sabia. Os extratos da conta mostravam transferências para contas offshore não rastreáveis. Os relatórios policiais detalhavam 3 outras vítimas com histórias semelhantes em 3 estados diferentes. Agradeci a Karen e guardei as minhas provas. O casamento era daqui a 5 dias. O nó no meu estômago apertou-se com uma determinação sombria. Confronto e revelação. Onde estiveste? A voz da minha mãe cortou o corredor assim que entrei. Os arranjos de flores precisam de ser verificados e a Chloe está a ter um ataque de nervos com os cartões de lugar. Olhei para o meu relógio. Mal passava do meio-dia. Estava a investigar algo importante, disse a minha voz neutra. Mais importante do que o casamento da tua irmã. Ela enfiou a lista de verificação nas minhas mãos. O teu pai notou o teu problema de atitude. Ele diz que mal ajudaste. Um peso familiar instalou-se nos meus ombros. A filha invisível, agora visível, apenas para a crítica. Encontrei Chloe na sala de jantar, rodeada por amostras de table settings e lenços de papel amassados. A calígrafa estragou a fonte. Ela olhou para mim com os olhos borrados de rímel. Onde estiveste, estive a mandar mensagens durante horas. Verifiquei o meu telemóvel. 3 mensagens, a primeira enviada há 40 minutos. Sempre fizeste isto. Chloe fungou dramaticamente. Desaparecer quando é necessária e depois aparecer para me ofuscar. A acusação aterrou com precisão. Durante 23 anos, a minha existência de alguma forma tanto ficou aquém como foi demais. Estou a tentar ajudar-te, Chloe, disse eu, a minha voz calma, apesar da agitação interior, evitando os preparativos do casamento, questionando os negócios do Elliot. A voz dela subiu. Não suportas que eu tenha encontrado alguém incrível enquanto tu estás sozinha em Chicago a fazer, seja que trabalho aborrecido paga as tuas contas. Mordi a verdade sobre o meu trabalho aborrecido, que pagava o dobro do que ela alguma vez ganhou. Em vez disso, peguei num cartão de lugar e examinei a suposta fonte errada. Posso ligar ao calígrafo, ofereci. O pai já ligou. Chloe fungou enxugando os olhos. Pelo menos ele apoia-me. E a sala de estar ficou em silêncio quando terminei de apresentar as minhas provas. Capturas de ecrã, impressas, registros bancários, relatórios policiais e a declaração assinada da Karen estavam espalhados pela mesa de centro. Os meus pais sentaram-se atordoados no sofá. Chloe, empoleirada na poltrona com o rosto pálido. Elliot estava junto à lareira, a sua expressão cuidadosamente composta. Isto é claramente um caso de identidade trocada, disse ele, o seu sorriso não lhe chegando aos olhos. Tenho um rosto comum. As pessoas confundem-me o tempo todo. 3 mulheres diferentes em 3 estados diferentes. Retruquei a minha voz firme. Todas com a mesma experiência de um homem que se encaixa na sua descrição, usou nomes semelhantes aos seus e desapareceu com o dinheiro delas pouco antes do casamento. Maidin, a voz do meu pai continha um aviso. Isto é absurdo. Pai olha para as fotografias. Insisti empurrando uma fotografia para ele. Olha para a linha do tempo. Olha para o padrão. Nunca vi esta mulher na minha vida. Elliot insistiu, gesticulando desdenhosamente para a declaração da Karen. Chloe saltou de pé. Não consigo acreditar que chegarias a este ponto para arruinar a minha felicidade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sempre tiveste ciúmes de mim. Ciúmes. A palavra apanhou-me de surpresa. Estou a tentar proteger-te atacando o meu noivo com estas invenções. Chloe arrancou os papéis da mesa amassando-os na mão. Chloe estendia a mão para o seu braço. A segunda hipoteca, o teu fundo de reforma, a herança da mãe, tudo foi para a oportunidade de investimento dele. Não vês o padrão? Chega! O meu pai levantou-se, o rosto corado de raiva. Precisas de sair desta casa agora. Elliot colocou uma mão reconfortante no ombro do meu pai. Lawrence está tudo bem. Ela está apenas preocupada com a irmã dela. Mal orientada, mas vinda de um bom lugar. A sua simpatia ensaiada fez-me arrepiar. Não vou sair. Mantive a minha posição, endireitando-me à minha altura total. E já não sou a mesma filha invisível. O silêncio instalou-se na sala espesso e pesado. De que estás a falar?
Perguntou a minha mãe, a voz cheia de confusão. Não fui para a faculdade comunitária. A verdade jorrou uma torrente após anos de contenção. Formei-me em primeiro lugar na minha turma na Universidade de Chicago há 3 anos. Sou analista de produto na Tech Fusion. Ganho 6 dígitos. Sustento-me completamente desde os 18 anos. Os seus rostos atordoados teriam sido satisfatórios em outras circunstâncias. Isso é impossível. O meu pai gaguejou a descrença gravada nas suas feições. Tirei o meu crachá de identificação da empresa. Verifique o meu perfil no LinkedIn. Ligue para o meu escritório. Tenho sido uma pessoa completamente diferente enquanto vocês estavam demasiado ocupados com a vossa filha de ouro para reparar. Chloe afundou-se na sua cadeira, a sua expressão a oscilar entre choque e descrença. E agora, continuei a minha voz firme, estou a dar-vos uma oportunidade. A vossa última oportunidade de ver a verdade antes que seja tarde demais. Juntei as provas espalhadas, remontando cuidadosamente a imagem condenatória. Este homem não é quem ele afirma ser. O casamento é daqui a 5 dias. O padrão dele é desaparecer 3 dias antes da cerimônia, assim que tiver acesso a todos os fundos. A máscara de Elliot escorregou por um segundo fugaz. Um vislumbre de cálculo frio cruzou o seu rosto antes que o sorriso encantador regressasse. Acho que já ouvimos fantasia suficiente por hoje. A voz do meu pai recuperou a sua autoridade. Mai Jin, não vou pedir de novo. Sai agora. Olhei para cada um deles. A certeza rígida do meu pai. A lealdade conflituosa da minha mãe. A raiva defensiva da Chloe. A preocupação ensaiada do Elliot. Quando ele desaparecer com tudo o que tem, disse eu, calmamente a recolher os meus pertences. Lembrem-se que alguém tentou avisá-los. A porta da frente parecia mais pesada do que quando eu tinha 17 anos a sair às escondidas para estudar na biblioteca. Desta vez não estava a lhe esconder quem era. Desta vez estava a afastar-me com a verdade que eles se recusavam a ver. Lições aprendidas e novos caminhos. Já teve de ficar sozinho com a verdade, enquanto todos os que ama escolheram mentiras confortáveis, o que faria se estivesse no meu lugar, afastar-se ou lutar mais por uma família que se recusava a ouvir. A minha próxima decisão mudaria tudo. O meu telemóvel não parava de vibrar. Deixei-o virado para baixo na bancada da cozinha e servi outra chávena de café, observando o vapor a subir na luz da manhã do meu apartamento em Chicago. 2 dias antes do casamento da Chloe, e as notificações tinham evoluído de exigentes para desesperadas. Virei o telemóvel, 17 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto, 5 mensagens de voz. A primeira mensagem de voz, reproduzida no altifalante. Mai Jin, a voz do meu pai embargada, um som que nunca tinha ouvido antes. Ele foi-se. O Elliot desapareceu ontem à noite. Liga-nos de volta. A segunda. As contas estão vazias. A voz da minha mãe tremia todo o tom imponente, desaparecido substituído por algo oco. Tudo. Até o fundo de reforma da tua mãe. A terceira apanhou-me de surpresa. A polícia disse que sem um contrato escrito, pouco podem fazer. A minha mãe continuou um soluço a prender-lhe na garganta. Chamaram-lhe uma questão civil. Por favor, Maddie, precisamos que voltes para casa. Ela não me chamava Maddie desde que eu tinha 10 anos. A mensagem da Chloe brilhava no ecrã. Tiveste razão. Não te ouvi. Por favor, ajuda-nos. Tracei o meu dedo à volta da borda da minha chávena de café. Da minha janela do 15º andar, o lago Michigan estendia-se azul e sem limites 15 andares acima e uma vida inteira de distância da família que só me via quando a desgraça acontecia. A minha mentora Vivian atendeu ao segundo toque. Pareces perturbada, disse ela em vez de olá. Eles finalmente acreditaram em mim sobre o Elliot, disse-lhe. Agora que ele se foi com o dinheiro deles e eles querem a tua ajuda. O silêncio da Vivian continha anos de sabedoria. Ela tinha me ajudado a construir a minha carreira quando os meus próprios pais não se deram ao trabalho de assistir à minha graduação. O que estás a considerar? Perguntou ela finalmente. Pressionei a testa contra o vidro frio da minha janela. Ainda não decidi. Limites não são paredes Mai Jin, Vivian disse gentilmente. São portas que controlas. Depois de desligarmos, reservei um voo de regresso a casa pela 2ª vez naquele mês. A diferença, desta vez levei apenas roupa suficiente para 3 dias. A tenda do casamento estava meio desmantelada no quintal, quando o meu táxi parou cadeiras brancas empilhadas contra a vedação. Os elaborados arranjos florais, agora murchos, ainda adornavam as grades da varanda. A minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater o seu rosto sem maquilhagem envelhecido 5 anos em 2 dias. Vieste, disse ela, os braços pairando para um abraço em que eu não entrei. O meu pai andava pela sala de estar o telemóvel, encostado à orelha.
Desligou quando me viu os olhos a relancear para a minha mala de designer o relógio no meu pulso. Pensamos que talvez pudesses ajudar com... Ele pigarreou. Assistência financeira, até resolvermos isto. O que pensarão os Hendersons? A minha mãe torceu as mãos. E a direção do clube de campo? O teu pai é tesoureiro. Chloe estava encolhida no sofá a usar calças de fato de treino e uma das minhas velhas t-shirts de liceu que ela deve ter encontrado no meu antigo quarto. Os seus olhos estavam inchados e avermelhados. Se tivesse sido mais compreensiva desde o início, talvez eu tivesse ouvido. A sua voz não tinha a sua habitual acidez, mas a culpa aterrou familiarmente. Sempre foste tão negativa em relação a ele. Pousei a minha mala na mesa de centro e desabotoei o meu casaco. A sala de estar parecia mais pequena do que me lembrava. As paredes ainda exibiam os troféus de dança da Chloe e nenhuma única das minhas conquistas acadêmicas. Posso ajudar com algumas coisas, disse eu, a minha voz firme. Não todas. O meu pai endireitou-se. Ora, Maidin, como seu pai, posso ajudá-la a apresentar queixas policiais corretamente. Posso contactar o meu colega que é especialista em recuperação de fraudes financeiras. Posso ligá-la a um advogado que lida com casos como este. Marquei os pontos nos meus dedos. Não posso substituir o dinheiro que perderam. O silêncio esticou-se entre nós. Mas, Maidin, a minha mãe começou a voz suplicante. Ganho 6 dígitos, declarei cortando-a. Tenho poupanças substanciais e não vou sacrificar a minha segurança financeira para vos resgatar de uma situação sobre a qual vos avisei explicitamente. O rosto do meu pai avermelhou-se. Esta família te apoiou a vida inteira. Uma risada escapou-me curta e inesperada. Apoiaram. Quando te demos um teto comida na mesa. Isso é o mínimo legal, pai. Chloe desenrolou-se do sofá. Então, vai simplesmente abandonar-nos. Depois de teres razão. É isso que te importa? Ter razão. Encarei-a firmemente. O que me importa é ser respeitada, ser ouvida. Expirei lentamente. Precisam de mim agora, mas nunca me quiseram. Há uma diferença. A minha mãe desabou numa cadeira, as lágrimas a inundarem-lhe os olhos. Como pode ser tão fria? Aprendi com especialistas, as palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Pela primeira vez todos me olharam verdadeiramente. Não através de mim, nem para além de mim. Viram a mulher que se construiu sem a sua atenção, que teve sucesso sem a sua aprovação. Estes são os meus limites, disse eu, calmamente. Vou ajudar-vos a navegar nisto legalmente. Ficarei 3 dias. Não vou esvaziar a minha conta poupança, nem coassinar empréstimos. Essas são as minhas condições. O meu pai começou a falar para o depois tentou novamente. Quando te tornaste esta pessoa? Quando não estavam a olhar. A redefinição dos laços familiares. É nossa obrigação ajudar a família quando ela nos tratou mal, ou estabelecer limites é um ato de autorrespeito. Que condições estabeleceria antes de ajudar aqueles que só o procuram em crise? O meu pai andava pela sala de estar, cada passo pesado, a martelar a sua autoridade nos soalhos onde outrora eu andava na ponta dos pés. Como chefe desta família, sempre tomei decisões com os melhores interesses de todos em mente. Ele parou endireitando os ombros na minha direção. Esta situação exige uma frente unida. Eu estava empoleirada na beirada da mesma poltrona onde eu me aninhava com livros, quando criança tentando desaparecer. Não mais. A minha mãe torcia as mãos, o seu anel de casamento, a bater nos nós dos dedos. Sangue é mais grosso que água, Maidin. Certamente tu entendes isso agora. O peso familiar das suas expectativas pesava. Endireitei a coluna. Sempre pensaste que eras melhor. A voz da Chloe embargou o seu rosto borrado de rímel, mal se assemelhava à noiva radiante dos convites de casamento ainda espalhados pela mesa de centro. A Maidin perfeita com o seu trabalho chique e a vida na cidade grande. Olhei para o meu relógio. Eles estavam nisso há 27 minutos. A pressão coordenada, a culpa, a tentativa de me fazer ceder como as bonecas de papel com as quais eu e a Chloe brincávamos, ela ficava com os vestidos bonitos, eu com os pedaços rasgados. Quando eu tinha 8 anos, disse eu a minha voz firme, ganhei o concurso de soletração do distrito. Vocês disseram-me que não podiam vir porque o pai tinha uma reunião importante. A boca do meu pai abriu-se. Levantei a mão, continuei o meu olhar inabalável. Vivos a ambos no Friendlies, depois com a Chloe, a celebrar o seu laço de participação do dia de campo. O silêncio pairou espesso como o calor do verão. 10º ano. O meu projeto de ciência sobre escoamento agrícola ganhou reconhecimento estadual. A cerimônia foi na mesma noite do concerto do coro da Chloe, onde ela cantou na última fila. Vocês escolheram o concerto. O olhar da minha mãe baixou para o seu colo. A minha graduação do ensino médio, vocês saíram imediatamente depois porque a Chloe tinha um encontro para o baile e precisava de ajuda com o cabelo. O relógio de pé ticava no canto marcando segundos de verdade desconfortável.
Natal de 2020. Dei a cada um de vocês presentes atenciosos baseados em conversas que tivemos naquele ano. Vocês deram-me um cartão de presente genérico com o nome errado. A porta da frente abriu-se com um rangido familiar. A tia Helen estava emoldurada na entrada, agarrando a sua carteira como um escudo. Vi tudo. A sua voz tremeu, mas manteve-se firme. Cada recital que perderam, cada conquista que desvalorizaram. Vi esta criança murchar enquanto vocês bajulavam a irmã dela. O rosto do meu pai ficou vermelho carmesim. Isto é assunto de família Helen. Sou família, disse a minha tia, o seu olhar encontrando o meu com compreensão. Alguém nessa sala precisa de reconhecer o que aconteceu nesta casa. Levantei-me da cadeira à minha altura total, subitamente evidente nesta sala, onde passei tantos anos a tentar encolher-me. Vou ajudar com a casa. A minha voz preencheu o espaço que nunca antes reivindiquei. Vou cobrir a segunda hipoteca. Vou organizar a consolidação da dívida do cartão de crédito. Os seus rostos brilharam com alívio rapidamente dissimulados. Mas não vou ajudar com a vossa reputação. Não vou fingir que a Chloe não foi enganada por um homem que qualquer verificação de antecedentes decente teria assinalado. Não vou mentir aos vizinhos sobre para onde foi o dinheiro. Encarei cada um deles por sua vez. Não vou comparecer a quaisquer funções comunitárias onde me exibam como a filha obediente que apareceu para salvar o dia. O meu pai cerrou a mandíbula. Não pode ditar termos na minha casa. Posso quando sou eu quem tem os meios para a salvar. As palavras tinham um sabor incomum poderoso certo. A minha assistência vem com proteções legais para mim. O dinheiro será tratado através de canais formais com documentação. Vocês não terão acesso direto a quaisquer fundos. Pensem nisto como uma transação comercial, não um resgate familiar. Os olhos da minha mãe arregalaram-se. Não somos um caso de caridade. Não, disse eu calmamente. Vocês não são caridade. Caridade não tem requisitos. Isto tem. Da minha pasta, retirei 3 cópias de um documento que o meu advogado tinha preparado. O papel fez um som nítido quando os coloquei na mesa de centro. Isto descreve os termos da minha assistência financeira. Uma solução única, não uma relação contínua. Vou transferir os fundos para pagar a segunda hipoteca diretamente ao banco. A consolidação do cartão de crédito será feita através de um consultor financeiro que selecionei. Isto é ridículo. O meu pai bufou, mas os seus olhos seguiam os papéis. A segunda página é um reconhecimento. Bati no documento. Afirma que durante anos vocês favoreceram consistentemente um filho em detrimento do outro, criando um ambiente de negligência emocional. A minha mãe ofegou. Nunca assinaríamos tal coisa. Então eu vou embora e vocês podem explicar ao banco por que não conseguem fazer o pagamento do próximo mês. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Chloe. O meu pai pegou nos seus óculos de leitura com as mãos a tremer. Tornaste-te dura. Tornei-me honesta. Mantive-me de pé. O mundo não me quebrou. Nem vocês. Mas não vou fingir mais. Ele leu em silêncio a caneta pairando sobre a linha da assinatura a sua mão a tremer. A tua mãe e eu fizemos o nosso melhor. O vosso melhor foi profundamente desigual. As palavras emergiram sem raiva, apenas a verdade. 10 minutos depois, as 3 assinaturas marcavam a página. Enviei uma mensagem ao meu consultor financeiro para prosseguir com os arranjos que tínhamos discutido. Peguei no meu telemóvel e fiz uma chamada. Senhora Winters, vamos prosseguir com o plano A. Sim, o arranjo completo. Ouvi brevemente. Obrigada. A documentação foi assinada. Receberá cópias dentro de 1 hora. Voltei-me para a minha família. Rachel Winters é uma consultora financeira certificada que se especializa em reestruturação de dívidas familiares. Ela entrará em contato convosco amanhã para iniciar o processo. Tudo passará por ela, não por mim. O pai abriu a boca para objetar. Isto não é negociável, disse eu com firmeza. Ela garantirá que a hipoteca seja paga e que os credores sejam tratados adequadamente. O dinheiro nunca tocará as vossas contas diretamente. Reuni as minhas coisas sem pressa nem cerimônia, sem abraços chorosos, sem promessas de ligar em breve. Espero que encontrem paz com as vossas escolhas. Endireitei o meu casaco, verifiquei se tinha tudo. A tia Helen seguiu-me para a varanda. Vais ficar bem. O sol da tarde aquecia o meu rosto enquanto olhava para a rua onde outrora esperava um autocarro escolar sonhando com a fuga. Já estou. Andei até ao meu carro alugado, de costas direitas, passos medidos. O retrovisor mostrava a casa a ficar mais pequena, mas eu não olhei para trás. Algumas pontes não podem ser reconstruídas. Algumas não devem ser. Florescer em solo próprio. A luz do sol entrava pelas janelas salientes do meu escritório em casa, projetando retângulos dourados sobre a secretária de bordo, onde organizei a minha vida em filas nítidas e intencionais. O meu apartamento em Chicago desaparecerá trocado por este bungalow craftsman com os seus ossos sólidos e história. 1 ano.
desde que me afastei do drama da família. Reynolds, o diploma agora pendurado ao centro na parede. Meijin N. Reynolds, bacharelato em ciência de dados, summa cum laude. Já não escondido atrás de casacos de inverno, já não secreto. O meu portátil tocou com uma videochamada de Leila, a terceira aluna do meu programa de mentoria para mulheres universitárias de primeira geração. O seu rosto apareceu brilhante com notícias sobre uma entrevista de bolsa. Usei aquela técnica de preparação que me ensinou, disse ela enfiando o cabelo escuro atrás da orelha. Quando me perguntaram por que é que eu merecia mais do que os outros, não pedi desculpas nem minimizei. Disse-lhes exatamente o que conseguiria com ela. Inclinei-me para a frente, um sorriso genuíno a adornar os meus lábios. Ligam-me há 1 hora. Consegui. Tu a ganhaste, corrigia gentilmente. Há uma diferença. Depois da chamada, fui para o meu jardim nas traseiras. A primavera tinha feito brotar os primeiros rebentos verdes do solo que eu tinha emendado e nutrido através de estações de paciência. Os meus dedos roçaram as tenras folhas dos rebentos de tomate. Estes cresceriam fortes, ao contrário das raízes murchas que deixei para trás. A carta da minha terapeuta dor, a Chen, estava na mesa do pátio. 1 ano de sessões semanais, documentadas na sua caligrafia, precisa. Paciente demonstra progresso significativo no estabelecimento de limites saudáveis e no reconhecimento do seu valor inerente separado da validação familiar. As tardes de quarta-feira ainda pertenciam ao centro comunitário onde eu ensinava literacia financeira a jovens mulheres. Na semana passada, Tânia, uma jovem de 17 anos espirituosa e com uma faísca que me fazia lembrar a mim mesma, detetou os sinais de alerta num esquema em pirâmide que visava a sua mãe. Mostrei-lhe que os números não batiam certo, tinha-me ela dito, a voz cheia de uma nova confiança. O meu telemóvel vibrou com a atualização mensal da tia Helen. Percorri a mensagem pai e mãe ainda a lutar para refinanciar a casa. Chloe a trabalhar a tempo parcial no banco local a frequentar terapia 2 vezes por mês. Nenhuma menção de tentativas de me contactar diretamente. O limite mantinha-se firme de ambos os lados. O temporizador do jardim tocou. Hora de me preparar para esta noite. O auditório do centro comunitário encheu-se de aplausos constantes enquanto eu caminhava em direção ao pódio. O programa de mentoria que fundei tinha sido reconhecido pelo seu impacto em estudantes universitários de primeira geração. O prêmio parecia substancial nas minhas mãos vidro e metal, a captar a luz sólido e real. Analisei a multidão enquanto falava. Nenhuma cadeira vazia onde os pais deveriam estar. Em vez disso, a Dora Chen acenava encorajadoramente da terceira fila. A minha vizinha, a senhora Grayson, que me trouxe rebentos de tomate de herança, sorria com orgulho sem reservas. Colegas de trabalho que valorizavam a minha mente analítica exatamente pelo que ela era. Amigos que perguntavam como eu estava e realmente esperavam pela resposta. Quando iniciei este programa, disse ao público, a minha voz clara e forte, pensei que estava a ajudar os outros a encontrar o que eu nunca tive. O que descobri em vez disso foi que o valor não vem da validação externa. Ele cresce de dentro quando realmente nos vemos. De volta a casa, abri o meu portátil para finalizar os detalhes da bolsa de visibilidade Reynolds, para estudantes academicamente talentosos cujas conquistas tinham sido ignoradas. A pergunta da redação dizia: descreva uma altura em que as suas contribuições não foram reconhecidas e como manteve o seu sentido de valor. Uma notificação apareceu de Sasha, a minha primeira orientada. Tu viste-me quando ninguém mais viu, isso mudou tudo. Enquanto o crepúsculo suavizava as bordas do dia, reguei o meu jardim, com cuidado metódico. As plantas de tomate erguiam-se altas ao lado de pimentos, abobrinhas e rebentos de ervas, cada um escolhido, plantado e cuidado por mãos que conheciam a sua própria força. O farfalhar das folhas na brisa da noite soava a aprovação sussurrada. Toquei no caule de um roseiral que podara severamente no outono passado. Estava a brotar novo crescimento mais forte do que antes. Algumas coisas crescem mais fortes quando são podadas, sussurrei um sorriso genuíno a puxar-me os lábios enquanto observava a vida que construí próspera e enraizada. E finalmente completamente visível. Uma lição valiosa. Às vezes o ato mais corajoso não é continuar a lutar por aqueles que se recusam a vê-lo, mas reconhecer o seu próprio valor e construir uma vida onde é verdadeiramente valorizado. Estabelecer limites saudáveis, mesmo com a família, não é um ato de crueldade, mas um passo essencial em direção ao autorrespeito e ao crescimento pessoal. Quais são os seus pensamentos? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo.